Então, veja só, tem 3 cargas aqui, 1, 2, 3, né? E diz aqui que as partículas 1 e 2 são fixas, tá? 1 e 2, né? 1 e 2 são mantidas fixas, né? Agora, a partícula 3, essa de cá, partícula 3, ela está livre, tá? Então, o que significa? Que ela só vai ficar nessa posição se, por exemplo, as forças que atuam sobre ela forem nulas, né? Se as forças se anularem, ela poderia continuar nessa posição. Mas se tiver alguma força, por exemplo, para a direita, ela vai se mover para a direita. Se tiver uma força para a esquerda, ela vai se mover para a esquerda, tá? Usando, por exemplo, a segunda lei de Newton, F igual a ma, né? Tá? E agora diz aqui o resto da informação, ó, a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero, é nula, tá? Então, o que significa? Que a força que 1 faz sobre 3 e a força que 2 faz sobre 3, elas vão estar em direções opostas, né? E, nesse caso, eles se compensam e dá zero, tá? Então, em princípio, a partícula poderia ficar aqui, tá? A não ser que o ponto de equilíbrio não seja estável, tá? Isso é outra discussão, tá? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a razão entre Q1 e Q2, né? Então, Q1 e Q2, tal que a partícula 3 possa ficar nessa posição aqui fixa em relação às outras, tá? Então, esse aqui também, ó, ele é um problema mais ou menos direto. Ó, então, aqui sempre, em geral, se tem essa convenção, né? O sentido da direita, né? Lembra do eixo X, sempre é considerado positivo, tá? Então, a força resultante, que age sobre o Q3, ó, seria a soma de 1/3 e 2/3. Ó. Força de 1 sobre 3 e a força de 2 sobre 3. Nesse tipo de problema aqui, vocês de início têm que tomar uma decisão muito importante. Ó. Como vocês não sabem nada sobre as cargas, né, vocês podem ou fazer por tentativa várias possibilidades. Por exemplo, pode botar ó, Q1 positivo, Q2 negativo. Depois ó, Q1 positivo, Q2 positivo. Depois Q1 negativo, Q2 negativo. E Q1 negativo, Q2 positivo. Vocês podem fazer as análises separadas, tá? Se quiserem, tá? Então, só que isso envolve mais tempo, tá? Então, vocês podem fazer uma espécie de tabela, né, sobre os sinais, né, de Q1 e Q2, né, e analisar cada situação. Nesse caso, dariam 4 possibilidades, tá? Seria mais, menos, menos, mais, menos, menos. Tá? Agora, outra possibilidade é simplesmente vocês deixarem os sinais implícitos, né, dentro da letrinha. Tá? Então, aqui, por exemplo, se escreveu F13 mais F23, não sendo o módulo, tá? Aqui seria o valor algébrico da componente da força. Tá? Então, o valor algébrico significa o quê? Que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês, de início no problema, já arbitram o sinal e colocam, por exemplo, esses valores como o módulo, tá? O valor absoluto, tá? E colocam o sinal que vocês acham que deve ser na frente, tá? Ou vocês deixam tudo algebricamente livre, né? E no final os sinais aparecem, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, uma coisa que não deve fazer é usar o sinal e como é que se diz? A liberdade algébrica ao mesmo tempo, tá? Então, se vocês deixarem algebricamente livre e ao mesmo tempo botarem um sinal, eles vão se cancelar e dar um problema totalmente absurdo, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Ou seja, na hora de vocês desenharem os vetores, né, vocês vão ter uma ideia se o vetor é de repulsão, por exemplo, pode estar para a direita, né, ou para a esquerda, e se vocês colocarem, por exemplo, ele para a esquerda, e se vocês forem escrever em termos do vetor unitário, que é sempre positivo, sempre para a direita, vocês vão ter que colocar um sinal na frente menos. Tá? Mas, se vocês fizerem isso, o valor da força que vocês vão calcular
tem que ser colocado como módulo dele e o sinal na frente, tá? Mas, se vocês não quiserem, de imediato, especular sobre o sinal, vocês podem deixar tudo assim, ó, de forma abstrata, tá? Então, aqui, ó, se supôs, por exemplo, que eles são positivos, tá? Mas o sinal específico vai ser dado quando vocês acharem, ó, o valor do Q1 e Q2, tá? Então, ó, aqui se faz a conta sem especificar sinal. Q1 é a carga Q1 não desconhecida, né? Q3 é a carga Q3, também que é desconhecida, né? Aqui não diz nada, né, sobre ela, né? E a outra, aqui 1, 3, né? Essa força, ó, a distância é a soma L12, L23. E a outra força é a força entre 2 e 3, né? A distância é L23, ó, aparece aqui embaixo. E o produto das cargas é Q2, Q3, tá? Agora, feito isso, ó, tem a outra informação de que as distâncias são iguais, tá? Colocando essa distância aqui igual, essa expressão se reduz, ó, a uma parte comum, né? A parte comum seria L12, né? Que não está especificado, mas vai ficar tudo em função, ó, de... Aqui vai ficar 2L12, vai aparecer um 4L12 embaixo. 4 e teria L12 ao quadrado. E essa outra aqui vai simplesmente aparecer um L12 ao quadrado, tá? Então, tudo que é comum, o que é comum aqui? O K é comum, né? Pode tirar, né? O K é comum. Q3 também é comum, não importa, né? E o L12 que está embaixo ao quadrado também é comum, tá? Então, cortando tudo isso, igualando a zero, que vai ser a condição para que as forças sejam nulas, né? Lembra que aqui é dito aqui que as forças, ó, são nulas, né? A soma das forças é zero, né? Então, dito isso tudo, e eliminando o que é comum, sobra só a expressão que envolve o que é incógnito mesmo, as variáveis, Q1, Q2, tá? Então, fazendo agora essa conta, sobrou, o primeiro termo sobrou Q1 sobre 4, o segundo termo sobrou Q2, tá? Então, fazendo a conta, ó, colocando Q2 para o lado de lá vai ficar negativo, a razão ficou menos 4, tá? Então, o que significa? Que, para que haja esse equilíbrio, uma das duas cargas, Q1 e Q2, tem que ser positiva e a outra negativa, tá? E a razão entre elas, ó, o módulo da razão tem que ser de 4 vezes, ou seja, Q1 tem que ser menos 4 vezes Q2, tá? Então, se vocês colocarem, por exemplo, o Q1 positivo, né, com uma carga Qzinho, né, a carga Q2, ó, teria que ser menos 4 Qzinhos, tá? Para que, quando vocês fizerem a soma das forças dela, por exemplo, se essa é positiva, Q3 não se sabe a carga, tá? Então, vocês podem, se você não souber a carga, você pode arbitrar que é positivo, porque não vai fazer diferença nenhuma, tanto faz ser positivo quanto negativo. Então, se essa for positiva e essa for positiva, a força 1,3 seria de repulsão, estaria para a direita, tá? Estaria para a direita. Agora, Q2 sendo negativo, a força seria de atração, estaria para a esquerda, tá? E o equilíbrio das distâncias, ó, é tal que quando vocês somarem o vetor para a esquerda com o vetor para a direita, vai dar zero, tá? E aí satisfaz, ó, a condição de equilíbrio, ok? Então, agora vocês podem... Acho que tem um outro problema mais adiante, que analisaria se esse equilíbrio é estável, tá? Aí vai depender um pouco mais de informação, né? Nesse caso aqui, ó, eu supus que é positivo ou negativo, tá? Então, ó, se a gente supor que a carga Q3, por exemplo, é positivo, né? Se vocês tentarem aproximar um pouquinho da carga 2, a força vai aumentar indefinidamente, tá? Então, a tendência dela é o quê? Grudar aqui, tá? Então, ela vai grudar, né? E, então, o que vai acontecer? Esse equilíbrio aqui seria instável, tá? Ele só poderia ocorrer uma situação muito excepcional em que não tem nenhum tipo de perturbação, tá? Se vocês aproximarem um pouquinho dela para a esquerda,
ela pega e gruda, tá? Gruda aqui na carga 2 e ocorre um tipo de aniquilação, ocorre uma reação. Agora, acho que se ela for negativa, em princípio, talvez o equilíbrio seria estável. Se for negativa a 3 e a 2 também, vocês se aproximarem, aparece uma força de repulsão. Ela vai ser empurrada para a direita. Tá? Agora, por outro lado, quando for empurrada para a direita, a carga 1 é positivo, vai ser uma força atrativa. Tá? Vai tender a trazê-la de volta. Tá? Agora, nesse caso, deixa eu ver aqui, também não vai ser estável, porque a força entre 1 e 3, como a distância entre elas é menor, entre 1 e 3 é menor do que a distância entre 2 e 3, 2 e 3 sempre vai ser relevante. Tá? Então, no caso, seria repulsão, ela seria empurrada para longe. Tá? Então, esse equilíbrio aqui não é estável. Tá? Mas essa informação não foi pedida, só estou aqui comentando que é uma outra possibilidade. Ok aí?